Então, hoje, a temática que nós iremos trabalhar é exatamente a temática em relação ao período que a historiografia ela estabelece como Era Vargas, certo? Esse período aqui, a Era Vargas, é um período que vai de 1930, com a deposição de Washington Luiz, até 1945, quando o Getúlio Vargas ele acaba sendo destituído do poder. Esse período é um período de 15 anos, né? É um período que essa Era Vargas ela tem fases. Uma primeira fase é o período que vai de 1930 até 1934, que é denominado governo provisório. Uma segunda fase é o período que vai de 34 a 37, que é chamado de governo constitucional do Getúlio Vargas. E a terceira fase é o período que vai de 37 a 1945, onde é estabelecida ali a ditadura do Estado Novo. O que a gente pode dizer é que esse período aí da Era Vargas é um período que ele vai trazer muitas transformações para o Brasil. Transformações de caráter político, de caráter econômico, de caráter social. No que diz respeito à política, você vai ter o período ali de 30 a 34, um período de busca de uma nova Constituição para o país, para normalizar e normatizar as ações que o Estado vai estabelecer. Período de 37, de 34 a 37 é um período ali constitucional, com partidos políticos funcionando, surgimento ali de duas linhas mais fortes ali de pensamento, a Ação Integralista Brasileira e também a Aliança Libertadora Nacional, a ANL, Aliança Nacional Libertadora. E de 37 a 45 é a ditadura do Estado Novo, né? É um período de exceção, é um período de censura, é um período ditatorial, é um período de centralização do poder, é um período de valorização da figura do grande líder, né? Mas é um período também, esse período da Era Vargas, é um período onde o Brasil começa a mudar de cara economicamente. E essa mudança de cara economicamente, ela estabelece já um processo inicial de industrialização brasileira, né? Em termos sociais também, você vai ter uma classe trabalhadora ascendente, reivindicando melhores condições de vida, melhores condições de salário, e a partir disso vão ser estabelecidas ali as leis trabalhistas, as leis de proteção ao trabalhador. Então, tudo isso vai ocorrer nesse período da chamada Era Vargas, que vai de 1930 até 1945, e essas fases, elas acabam sendo fases ali que perpassam por todo o processo que dura aí esses 15 anos. Nesse sentido, a gente tem essa Era Vargas aí, novas formas de encarar e pensar a sociedade, a estruturação política também acaba sendo uma estruturação política diferenciada. E aqui nós temos essa primeira fase da Era Vargas, o governo provisório. Esse governo provisório vai de 1930 a 1934. Essa fase ela acontece após a eleição que levou à vitória ao Júlio Prestes. Os partidários de Vargas não aceitam a derrota eleitoral. A morte do João Pessoa vai fazer com que uma revolta ocorra. João Pessoa era o vice-candidato à presidência do Getúlio Vargas, vai morrer na Paraíba, vai ser assassinado por um crime passional que acabou sendo transformado em um crime político. Isso vai fazer com que as tropas do general Góes Monteiro, aliadas ao Getúlio Vargas, deponham o Washington Luiz, e a partir daí o Vargas assuma o poder. Esse período é o governo provisório, por quê?
o Vargas acaba assumindo o poder sem ter sido eleito. Ele assumiu o poder a partir de um golpe, certo? E esse golpe acabou fazendo com que ele governasse nesse período de maneira provisória, de 1930 a 1934. E o que fez o Vargas? O Vargas acabou promovendo um processo de intervenções nos estados, nomeando interventores federais. Esses interventores federais, muitas vezes, eles não eram aceitos, né, pelas elites locais, que queriam eleições, que queriam a normatização constitucional. Um caso emblemático foi em São Paulo. Os cafeicultores, eles não aceitavam, as oligarquias cafeiras paulistas não aceitavam o intendente que foi nomeado pelo Getúlio Vargas e começaram a se mobilizar uma campanha em prol da constitucionalização. E o constitucionalista em São Paulo, a Revolução Constitucionalista de 1932, o estopim para que essa revolução acontecesse foi a morte de 4 estudantes, o Martins, o Miragaia, o Drauzio e o Camargo, o chamado movimento MMDC, que acabou levando ali a população de São Paulo às ruas em protesto, pedindo a constitucionalização, pedindo eleições. Houve uma guerra civil entre o governo federal e o governo de São Paulo, que foi apoiado ali pelo Mato Grosso. No final das contas, São Paulo acabou sendo derrotado, mas a ideia, né, paulista acabou sendo vencedora. E com isso foi convocada exatamente uma constituinte, e essa constituinte ela estabeleceu ali a nova Constituição, que era a Constituição de 1934. Uma Constituição ali em moldes liberais, né? Uma Constituição em moldes liberais, uma Constituição que falava sobre eleições para a presidência da República, para os estados, para deputados, para senadores, falava também sobre o voto feminino, a participação das mulheres na política, podendo ser votadas, né? Essa Constituição, ela trazia, sem dúvida nenhuma, mais inovações do que a Constituição de 1891, certo? E ela normatizava ali, podemos dizer, a nova fase que o Brasil estava estabelecendo. Então, houve a situação ali do sufrágio universal feminino, de votar, né? E também a eleição, inicialmente, a eleição para presidente, ela seria direta. Posteriormente, aí passariam a ter eleições diretas. O Vargas acabou sendo eleito presidente, né? Reeleito presidente da República, e a partir daí, de 34 a 37, ocorreria o processo de governo denominado constitucional do Vargas, já que ele havia sido eleito pelo Congresso Nacional. Durante esse período também é criado o Conselho Nacional do Café. O Conselho Nacional do Café era justamente para tentar valorizar o principal produto brasileiro de exportação, que no caso era o café, ou seja, o Estado compraria estoques de café, promoveria a estocagem, ou promoveria até mesmo a destruição de grande parte desse estoque de café, para que os preços pudessem pudesse ter uma valorização significativa. Então, esse aí foi o período aí denominado de governo provisório. O governo constitucional é o governo que vai de 1934 a 1937. Nesse governo constitucional, a Constituição de 1934, ela vai estabelecer voto secreto, voto feminino, e também aquelas reivindicações trabalhistas que vêm desde as greves de 1908, 1917, 1919, 1924, que eram férias, descanso semanal remunerado, salário mínimo, também direito à associação, começam a se estabelecer. As leis trabalhistas elas começam a tomar forma a partir da Constituição de 1934, que começa
normatizar e estabelecer alguns direitos aos trabalhadores. Durante esse período do governo constitucional do Vargas, nós vamos ter a formação de dois grandes grupos aqui. A Ação Integralista Brasileira, que vai surgir em 1932. Essa ação integralista brasileira, ela vai ter os moldes do fascismo italiano e do nazismo alemão. Acreditava na ideia da figura do grande líder, do Estado centralizado, na defesa da família liberal, contrário ao comunismo, a favor de uma ditadura e a favor de um regime baseado na figura do grande líder como aquele que guiará a nação. Então, era isso que a AIB apresentava, a Ação Integralista Brasileira apresentava. E ela era liderada pelo jornalista Plínio Salgado. Outro grupo que vai surgir é o grupo comunista, a Ação Nacional Libertadora, que vai surgir em 1937, né? Essa ação, Aliança Nacional Libertadora, ela tem o caráter do comunismo-socialismo, né? É contra a propriedade privada, a favor da tomada do poder pelos trabalhadores, a implementação de um regime comunista-socialista, né? E esses dois grupos eles vão surgir como grandes debatedores da questão política e social brasileira daquele momento. É lógico que o governo Vargas, esse governo constitucional, ele via esses dois grupos com uma certa precaução, porque nenhum desses grupos significava para o Vargas algo de tão relevante assim, no sentido de que pudesse dar suporte à sua manutenção no poder. Em 1935, vai ocorrer a Intentona Comunista. Essa Intentona Comunista foi uma ação que ocorreu no Rio Grande do Sul, em Pernambuco e também no Rio de Janeiro. A ideia era fazer uma revolução comunista no Brasil, tomar o poder. O governo Vargas acabou agindo com bastante força, porque o movimento ele foi muito desorganizado e, com isso, acabou sendo reprimido. Em 1937, lançado nos jornais um falso plano de intervenção comunista no Brasil, chamado Plano Cohen, que foi desenvolvido pelo general Olímpio Mourão Filho. Na época coronel, depois general Olímpio Mourão Filho, e participará ali do golpe de 64 também, o Olímpio Mourão Filho. E esse Plano Cohen dizia que os comunistas tomariam o poder, matariam o presidente da República, acabariam com a propriedade privada, acabariam com a Igreja Católica, acabariam com a religião. E, a partir disso, o que acontece? O Vargas se viu na obrigação de suspender todas as liberdades constitucionais estabelecidas pela Constituição de 1934 e, a partir daí, estabeleceu um novo regime político no Brasil, o Estado Novo. Estado Novo nos moldes do fascismo português, certo? Inclusive até adotando o nome do regime fascista português, Estado Novo. E, a partir daí, nós temos a nova fase dessa era Vargas, que é exatamente a fase ditatorial. Nessa fase ditatorial, nós vamos ter esse Estado Novo, um período que vai de 1937 a 1945, como uma ditadura ali, né? Uma ditadura personalista. E o que é dessa ditadura personalista? Uma ditadura centrada na figura de Getúlio Vargas, como grande líder, a grande figura da nação, aquele que guiaria os destinos da nação. E o que ajudou muito nesse processo da figura do Getúlio Vargas foi exatamente o sistema de propaganda, que passou a ser um sistema muito eficiente, com o Departamento de Imprensa e Propaganda, né? A criação da Hora do Brasil, onde o presidente veiculava em cadeia nacional diariamente seus discursos. Houve muita censura aos meios de comunicação, perseguições, certo? Mas também é durante esse período que a industrialização brasileira ela vai se fazer de maneira
base. A formação da indústria de base brasileira vai surgir a partir... Nesse processo da industrialização, a indústria de base ela vai surgir durante esse período da guerra, já que os Estados Unidos farão investimentos a partir dos acordos que vão ser estabelecidos ali entre os Estados Unidos e o Brasil, né? Esse momento ali é um momento também onde esse processo de industrialização vai culminar também com o processo ali da consolidação das leis trabalhistas. Essa consolidação das leis trabalhistas, estabelecendo ali a ideia de direitos aos trabalhadores, né? Esses direitos dos trabalhadores sendo justapostos em uma legislação que pudesse fazer a defesa da jornada de trabalho, a defesa de indenização, a defesa de previdência social, de regulamentação de trabalho infantil. Então, a CLT também será um outro fator de grande relevância aí desse período da Era Vargas. E o período de 1945 ele vai ser um período assim conturbado no governo, porque após a guerra, o que ocorre? O governo Vargas ele defendeu as democracias contra ditaduras, mas ele próprio era uma ditadura. E, nesse sentido, pelo fato dele ser uma ditadura, começou a existir contestação sobre a continuidade e permanência do Vargas no governo. E aí, o que vai ocorrer? Vai ocorrer exatamente o seguinte, diversos movimentos vão pedir a reconstitucionalização do país de maneira democrática, a convocação de eleições, né, para que o país voltasse à normalidade democrática. Acontece que o Vargas até influencia um movimento para permanecer e continuar no poder, que é o movimento queremista, né, onde as pessoas iam às ruas, faziam comícios, pedindo a permanência do Vargas, dizendo queremos Vargas e etc. Só que os militares perceberam que isso era uma manobra do Vargas, e aí o que fizeram? Destituíram o Vargas do poder em 1945 e colocaram no poder o presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares. Por que o presidente do Supremo Tribunal Federal assume o poder? Porque não havia cargo de vice-presidente da República. Não havia cargo de vice-presidente da República. E também não havia o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, no Estado Novo, durante o Estado Novo, não existia. Então, assumiu ali o José Linhares. E o José Linhares foi responsável por convocar as eleições, né, como novo presidente do Brasil. Nessas eleições participaram ali partidos como PSD, PTB, UDN, acabou vencendo o PSD do Eurico Gaspar Dutra, e a partir dali nós tínhamos a inauguração de uma nova fase no Brasil, uma nova fase política, que é exatamente ali a fase do denominado período democrático, certo? Então, essa foi a nossa aula aí sobre o período da Era Vargas.